Nossos olhos e vamos dizer: Pai, todos, vamos dizer todos: Pai, nós vimos a Ti em nome de Jesus. E Senhor, queremos que a Tua vontade se cumpra em nós, tudo para a Tua glória e honra. Deus, nos arrependemos de tudo o que fizemos que não Te agradou, Senhor. Perdoamos as pessoas que nos magoaram e queremos servir-Te em nome de Jesus. Amém. Glória ao Teu nome, Senhor. Glória ao Teu nome. Glória ao Teu nome, glória ao Teu nome, glória ao Teu nome. Amém. Amém, amém. Vamos abrir em Mateus 4:17. O título da mensagem de hoje é O Erro. E nós temos que ver realmente que existem pessoas que se culpam elas próprias. Que se culpam elas próprias por coisas que aconteceram no passado, por coisas que fizeram, que, apesar de estar erradas e terem sido erradas, se houver da sua parte, de parte de cada pessoa, uma mudança, Deus está disposto e quer apagar tudo isso das suas vidas. Uma das coisas que o diabo mais faz é trazer a nós a lembrança de erros passados. Para quê? Para que nós nos culpemos a nós próprios, para que nós baixemos os braços e pensarmos que não temos perdão da parte de Deus. E não é isso que Deus diz. E é isso que eu hoje vos quero mostrar, para que nós não caiamos nesse erro. Vamos ver o que é que Jesus começou a fazer depois de ter sido batizado, depois de ser levado pelo Espírito Santo, levado ao deserto, de ser tentado pelo diabo, depois começou a fazer a obra que Deus lhe tinha dito para fazer. A mesma obra que nós hoje temos para fazer. E em Mateus 4:17 diz: E desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. Aqui está, para podermos ter e receber de Deus o perdão, tem de haver de nós arrependimento. Arrependimento do quê? De nós vermos aquilo que erramos, e isto aqui tem que haver também a ajuda de Deus, porque há coisas que fizemos que nós não nos lembramos, acredita em mim, ou que o próprio passado tratou de cobrir para nós não nos lembrarmos. Pedir a Deus que nos mostre aquilo que nós erramos, que nos mostre, que nos dê a lembrança tudo aquilo qual foi errado. Eu costumo dizer, eu fiz isto e fui muito abençoado com isto. Fazer o quê? Uma lista. Faça uma lista. Comece a escrever um a um aquilo que você sabe que errou, aquilo que foi feito de errado na sua vida. Escreva. Mas essa lista não é para mostrar a ninguém, por favor. É para si, entre si e Deus. Depois de você escrever essa lista toda, tudo o que você se lembra, tudo isto, aquilo, depois de ter feito tudo isso, você, linha a linha, você pede perdão a Deus em nome de Jesus. E se arrepende daquilo que fez. Se na sua cabeça você ainda diz, não, mas eu fiz isto por causa de... Não, esqueça. Isso não é justificação. Nós fazermos isto... eu fiz isto porque o outro me empurrou. Não, esqueça lá isso. O outro empurrou, mas você te podia ter resistido. Você te podia ter dito não. E se você o fez, é porque quis. Porque há sempre a nossa decisão. Então, arrependimento é mudança. Uma mudança de atitude, mudanças de pensamentos. Uma mudança.
Realmente o arrependimento que Jesus estava a pregar era um arrependimento genuíno. O problema entre Deus e os homens, eu vou-lhe explicar qual é. É que aos homens nós podemos enganar. A Deus nós não enganamos, de certeza. Não há hipótese. Ou você faz isto de coração e genuíno e verdadeiro, sincero. Se você não vai fazer, é melhor não fazer. Porque é muito complicado. É muito complicado estar-se a meter com Deus. Nós não vamos ler, mas eu vou-lhe contar uma passagem que existe na Bíblia, em Atos. E então fala de um homem e de uma mulher, um casal, que viram que alguns da igreja tinham vendido terrenos e tinham depositado aos pés dos apóstolos o dinheiro desses terrenos. E então o que é que fizeram? Pensaram fazer o mesmo porque gostavam, porque toda a gente depois ficava agradecida a eles por causa da atitude que eles fizeram. E eles queriam a mesma atenção. E então o que é que fizeram? Fizeram o mesmo, só que não deram a totalidade do valor do terreno. Portanto, faz conta que venderam o terreno por 100 e só deram 50. Eles podiam ter sido sinceros ao ponto de dizer que o terreno foi vendido por tanto, mas nós só vamos dar metade, ou só vão dar um quarto, ou só vão dar 10%, 5%, o que quisessem, porque o dinheiro estava na mão deles, era deles. Ninguém os estava a obrigar a fazer nada. Mas eles queriam a mesma atenção que os outros estavam a receber. Aqueles que fizeram as coisas de coração. E então combinaram os dois e disseram que, combinaram os dois dizendo que o terreno seria vendido, tinha sido vendido por tanto valor e na volta não foi por um valor superior. Quando chegaram, depois o marido chegou ao pé dos apóstolos e deixou o dinheiro e disse: o terreno foi vendido por tanto e aqui está o dinheiro. O apóstolo Pedro, movido pelo Espírito Santo, disse a ele: quem te instruiu a mentir contra o Espírito Santo? Se o terreno era teu, se o dinheiro estava na tua mão, por que é que fizeste isto? E ele então morreu na altura por ter mentido contra o Espírito Santo de Deus. A esposa chegou mais tarde, entretanto já tinham os homens ido enterrá-lo, porque ele estava morto. E então chegou a mulher e perguntaram à mulher por quanto valor foi o terreno vendido, e a mulher voltou a dizer a mesma coisa que o marido tinha dito, porque tinham concordado os dois. E viraram-se para ela e disseram: eis que está à porta aqueles que enterraram o teu marido e que te vão enterrar a ti também. E ela morreu na altura. O que é que eu quero dizer com isto? O que é que eu vos quero mostrar com esta passagem bíblica? Eu quero vos mostrar que perante Deus nós temos que ser sempre, sempre, sempre sinceros. Você não pode ocultar nada a Deus. E se você não for sincero perante Deus, coisas complicadas podem acontecer. Porquê? Porque a Deus nada se esconde. Nada. Quanto mais pura for a igreja, mais complicado é os erros aparecerem. Se calhar, quantas pessoas na igreja atual já têm mentido dentro da igreja? Quantas? E quantos até hoje morreram dentro da igreja? Há muito poucos. Pelo menos que eu tenho conhecimento, cá até nenhum. Digo eu não tenho conhecimento suficiente. Mas uma igreja que esteja pura perante Deus Altíssimo e que queira as coisas retas, vai ser complicado, porque será como uma igreja primitiva. E perante essa igreja não pode haver falsidade.
Arrependei-vos. Foi a palavra que Jesus usou, a mesma palavra que João Batista, aquele que iria preparar o caminho do Senhor, o seu primo, o primo de Jesus, falava e gritava e batizava no Jordão. Arrependei-vos. Se houver da nossa parte um arrependimento genuíno do erro que nós fizemos, acreditem que Deus olha para nós e nos perdoa. Eu quero-vos ler alguns versículos para você entender. Para você entender realmente o que Deus está a fazer e quer fazer em nós. Não devemos deixar o peso do erro passado nos levar pela vida toda, porque isso é errado, não é vontade de Deus para nós. E é impressionante o que Deus faz. O que Deus faz quando há arrependimento genuíno. Eu vos quero levar a ver um arrependimento genuíno. Em Lucas 7:40. Lucas 7:40. Eu peço desculpa porque são alguns versículos, mas eu vou ter que ler bastante, Lucas 7:40, mas é bom para nós percebermos tudo o que Jesus estava a transmitir, tanto para toda a gente, como também para nós hoje. Eu quero-vos ler Lucas 7:40. E respondendo-lhe Jesus, disse: Simão, uma coisa te tenho a dizer-te. E ele diz: Dila, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. A um devia 500 dinheiros e a outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Diz-me, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo: Tenho por mim que aquele a quem mais perdoou. E ele disse: Julgaste bem. Portanto, um tinha uma dívida maior, o outro tinha uma dívida menor. E o que tinha a dívida maior vai amar mais a Deus pelo o Senhor dele, pelo aquilo que ele perdoou. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Antes de nós continuarmos a ler, eu quero-vos dizer o que é que tinha acontecido até aqui. Uma mulher entrou dentro da casa de Simão. Esta mulher, quando entrou na casa de Simão, era uma mulher pecadora. E tanto por nós lemos, eu não vou-vos ler tudo, porque senão torna-se muito extenso, mas antes vemos que os próprios relatos das pessoas que lá estão conhecem-na e sabem que ela é uma mulher pecadora. E apesar de ela ser pecadora, ela foi aos pés de Jesus e começou a chorar. E as lágrimas molhavam os pés de Jesus. E ela lavou os pés de Jesus assim e secava com os seus próprios cabelos. E ela tinha trazido um perfume, um unguento. E com esse perfume ungia os pés de Jesus. E alguém que estava lá dizia: se ele soubesse que esta mulher era pecadora, não deixava que lhe tocasse nos pés. Agora vejam o que é que Jesus fala. Versículo 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Mas esta regou-me os pés com as lágrimas e me os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ósculo quer dizer um beijo santo. Mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo, os seus muitos pecados lhe são perdoados, pois muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Eu quero que vocês entendam que desta mulher houve arrependimento genuíno.
Esta mulher reconheceu os erros que ela tinha. E o que ela fez de humildade foi exatamente o pedido de perdão perante Deus. Ninguém conseguia ver, porque só viam ela a chorar e a limpar com os seus cabelos os pés de Jesus. Só via ela a beijar os pés de Jesus e a ungí-los com o tal perfume unguento. Mas não viam o seu interior como estava. Não via o pedido de perdão que ela clamava dentro dela. E é isto que Deus faz. Olha para o nosso interior, não para o nosso exterior. Não olha só para as palavras que saem da nossa boca, mas olha para o nosso interior como está. Por isso é que Deus tem perdoado muita gente por causa disso mesmo, por causa de olhar para o seu interior. Enquanto o homem julga pelo exterior, pelo que vê, pelo que as pessoas fazem, Deus julga o nosso interior. Olha para dentro de nós. Esta mulher foi perdoada porque dentro dela havia arrependimento genuíno. O mesmo arrependimento que eu digo para cada um de nós ter hoje mesmo. Houve coisas erradas que fizemos e nós sabemos o que é que fazemos de errado. Vamos pedir perdão a Deus. Genuinamente, vamos pedir perdão a Deus. Vamos arrepender-nos do que é que estamos a fazer, do que é que fizemos que é errado perante Deus. E vamos pedir a Ele ajuda. Eu já estive em circunstâncias muito difíceis, em que eu não gostaria de magoar as pessoas envolvidas em tudo. Às vezes, assuntos familiares difíceis para mim. E eu, em lágrimas, já tive que chegar a Deus, pedir-lhe perdão e pedir-lhe a Ele que me ajudasse. E graças a Deus que Deus é fiel e justo e me ajudou sempre. Porque há coisas para nós que é duras de fazer. Há coisas para nós que como é que eu vou fazer? Mas não se esqueça de uma coisa. Se você quer amar a Deus genuinamente, você tem que se arrepender genuinamente. Tem de ser sinceramente. Eu tenho visto às vezes, Deus às vezes me tem mostrado pessoas que não estão a ser sinceras e é muito complicado para a vida delas. A vida delas te leva sempre, quase sempre leva um tombo muito grande. Aquelas que não estão a ser sinceras, que não percebem que estão erradas e que têm que mudar, em que a garra e o seu ego e o seu interior fala mais alto, é muito complicado. Eu já vi muita coisa acontecer. E os julgamentos nos outros, que eu vejo e que eu subo nos outros, eu quase sempre caio de joelhos e eu também peço perdão a Deus. Para que Deus sonde o meu coração a ver se não haja um caminho mau. Porque eu quero servi-lo realmente. E eu sou de Deus. Então vemos que esta mulher houve arrependimento genuíno. Então, mas quais são as promessas que Deus nos diz para agarrar e haver mudança em nós? E eu quero-vos levar a, eu digo-vos já, a Isaías 43, 25. Isaías é um livro tremendo. É uma Bíblia em miniatura. Tem os mesmos livros, os mesmos capítulos que a Bíblia Sagrada. Peço perdão. Os capítulos que tem são os mesmos tamanho dos livros da Bíblia. Portanto, a Bíblia tem 66 livros
E aqui nós temos 66 capítulos também. Mas Isaías, profeta de Deus, dá uma descrição de como Jesus andaria sobre a terra, dá a descrição de como é que ele faria. É impressionante toda a descrição e tudo se veio a cumprir. E agora eu quero que vocês leiam aqui comigo, em Isaías 43, 25. Eu mesmo, diz Deus, eu mesmo sou que apaga as tuas transgressões por amor de mim. Dos teus pecados não me lembro. Mas isto tem que haver arrependimento. Eu lembro-me de uma vez, eu já contei isto, mas eu conto para você ter uma ilustração, porque eu tenho conhecido pessoas que se culpam a elas próprias pelo erro que fizeram. E isso não é de Deus, não tem nada a ver com Deus. Porque não é isso que Deus quer das pessoas, que se culpem toda a vida pelo que fizeram. Não é isso que Deus quer. Acredita em mim, nós acabamos de ler, eu vou voltar a ler. Eu mesmo sou que apaga as tuas transgressões. Por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Ou me não lembro. E então, houve uma vez que eu estava a orar e lembrei-me de algo errado que eu fiz. E eu disse, perdão, Senhor, por aquilo que eu fiz. E continuei a orar. E voltei-me a lembrar outra vez daquilo que tinha feito. E voltei a pedir perdão a Deus. E quando eu acabei de pedir perdão a Deus, Deus me perguntou, de quê? E eu disse, perdão. Fiquei baralhado. Então tu sabes, tu mesmo agora, e há pouco eu te pedi perdão. Tu sabes o que eu fiz. Tu sabes tudo. E Deus me fez lembrar este versículo. Quando nós genuinamente, de coração sincero, pedimos perdão a Deus sobre algum assunto, o que Ele faz é apaga da sua memória as transgressões que nós fizermos pelo arrependimento que houve da nossa parte. Por causa de que Jesus fez na cruz em nosso lugar. Isto é muito importante nós percebermos isso. Erramos, há arrependimento sincero, Deus apaga e esquece. Desaparece completamente. Não nos pode ser atribuído culpa por isso. Porque foi apagado pela parte de Deus. Agora, há coisas que nós fazemos perante os homens. Eu vou-te explicar. Você tem uma dívida para com alguém. Essa dívida que você tem que pedir a Deus perdão pela dívida que criou. Mas você pode dizer, mas foi as circunstâncias e tudo. Está tudo bem. Ninguém está a dizer o contrário. Mas você é que aconteceu na sua vida. É a sua vida. E se é uma dívida, você está a prejudicar alguém. Então arrependa-se em nome de Jesus. Peça perdão por isso. Depois de você pedir perdão sinceramente, a dívida tem que ser paga. E tem de ser paga perante os homens. Então peça ajuda a Deus, que ajuda a pagar essa dívida. Peça ajuda a Deus para que não aconteça mais no futuro dívidas na sua vida. Porque Ele pode proporcionar isso, se você quiser. Às vezes os cristãos pensam que, não, eu peço perdão perante Deus, pronto, e o resto está tudo bem. Nós temos que andar de coração sincero e correto perante Deus e os homens. Você não vai andar perante Deus sincero, de coração sincero, e depois vai andar à chapada com os homens. Isso não tem nada a ver com Deus. Uma coisa é atacarem-no a si, e lhe digo de coração sincero, que
sabendo o que eu sei e o que eu já tenho passado, que é muito diferente daquilo que normalmente uma pessoa passa, porque trabalhando com o meu trabalho, como sendo guarda noturno, sendo polícia, GNR, o nosso estar perto de problemas é muito maior do que qualquer outra pessoa. E eu lhe digo, cada vez que eu oro, cada vez que eu estou quieto mesmo perante as pessoas, ouçam, Deus trata que as pessoas se afastem de nós. Eu já vos contei, eu tenho contado às vezes casos que têm acontecido na minha vida e nesse aspecto foram muitos. Mas eu vos conto o primeiro que me aconteceu, que eu fiquei de boca aberta. Eu antes usava um cassete bastante grande até, na minha profissão, e andava sempre com ele na porta do carro. Eu tinha acabado de aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Vi duas pessoas a lutar, dei a volta ao carro, saí do carro e quando ia agarrar o cassete eu senti que não era preciso levar. Aquilo que eu senti foi muito estranho, como fosse uma voz interior a dizer que não era preciso, tipo um pressentimento, não era preciso. Mas aquilo era novo para mim e eu achei aquilo muito estranho. Mas mesmo assim, na via das dúvidas, eu levei o cassete. Eu não sei se sabem, quando duas pessoas estão a lutar, estão cegas, elas não veem nada, não ouvem nada, ficam completamente cegas. Elas só se concentram na pessoa que está à frente delas, não veem mais nada, não ouvem mais nada. Portanto, assim, mesmo mandando-as parar, elas não param. Às vezes têm que se meter no meio para conseguir separá-las. Neste caso, quando eu saí do carro, a 2 metros deles, mais ou menos, enquanto caminhava para eles, quando eu cheguei mais ou menos a 2 metros deles, eles pararam e sentaram-se os dois no chão. Eu nunca tinha visto nada igual. E eu, de cassete na mão, olhava para um, olhava para o outro e estava de boca aberta, porque eu nunca tinha visto nada igual. Quem nos protege a nós é o Deus Altíssimo. E se você crê nisto, nenhum mal pode suceder, nem praga alguma chegará à sua vida. Eu vi coisas impressionantes que Deus pode fazer e desde que eu entendi como funcionam, eu pude orar e resolver montes de problemas sem eu entrar em problema. O que eu vos quero dizer é que Deus é muito maior do que você pensa. Muito maior. E Ele atua em todas as áreas da nossa vida, a nível de saúde, financeiro, emocional, tudo. Por causa disto é que eu vos digo que cada vez que nós sinceramente vamos perante Deus, Ele apaga a transgressão. Portanto, não temos que trazer o erro passado, aquilo que você já se arrependeu e pediu perdão a Deus. Mas se você voltou a pecar outra vez, você tem que dizer: Senhor, eu te peço perdão por isto que eu fiz, ajuda-me a não pecar outra vez. Porque então é uma coisa que você não está a conseguir impedir. Eu lembro-me, por exemplo, quando eu aceitei Jesus, a luta dentro da minha cabeça era muito grande. Eu já contei isto. Eu tinha dificuldade em conseguir parar a minha mente de pensar, às vezes dentro de reuniões e tudo, e eu tinha que orar constantemente. Eu, na altura, tinha passado por um desgosto amoroso e então o que é que eu fazia? Eu me protegia muito. Mas os olhos
pessoa que me deixam entrar, e eu cada vez que ia na estrada a conduzir, principalmente a conduzir, eu via uma mulher do outro lado da estrada e eu desviava os meus olhos para o outro lado, para não olhar para ela, para não olhar para o seu corpo, porque tudo isso me fazia mal. Porque mexia comigo. E eu não queria isso. Eu olhava para uma mulher e pensava, logo era instantâneo na minha cabeça o que é que eu poderia fazer com ela, o que é que podia acontecer com ela. E eu não queria que isso ficasse na minha mente. Eu queria fugir disso. Então eu lutava contra isso. E a forma que eu arranjava era desviar os meus olhos. Eu orava. E cada vez que eu deixava isso vir à minha mente, eu agarrava e disse, eu ordeno que isso saia da minha mente, em nome de Jesus, e eu pedia perdão a Deus. Felizmente, nem todos são iguais, não é? Mas eu sei, estando num grupo de homens, como é que funciona. E quem é homem sabe do que é que eu estou a falar. Você tem que agarrar e tomar uma decisão perante Deus. Caim matou Abel. E Deus perguntou, Caim, onde é que está Abel? E disse, sou eu o guardador do meu irmão. No entanto, eu sabia onde é que ele estava. Tinha acabado de o matar. E Deus lhe disse, eis que o pecado jaz à porta, cabe a ti dominá-lo. Quer dizer que ele podia ter impedido de ter morto o irmão. Porque o sentimento, aquela vontade de o querer matar veio a ele. Mas ele deixou que isso acontecesse. Mas ele podia ter impedido. A vontade de você mentir pode vir a si. A vontade de você fazer isto ou aquilo pode vir a si. Mas cabe a si, está na sua mão, mudar. Cabe a si dominar aquilo que está a tentar. E quando você não consegue dominar, como eu não conseguia na altura, eu orava para que Deus me ajudasse. E graças a Deus me ajudou. Graças a Deus que me ajudou. Graças a Deus. Você entende que em tudo nós temos que depender de Deus. Em tudo, em todas as coisas. Se você atua e pensa que não precisa de Deus e faz as coisas, você está redondamente enganado. Você precisa de Deus sempre. Sempre. Então o que é que já vimos até aqui? Nossa conduta. Como estamos a agir? Nós queremos o melhor de Deus. Mas para termos o melhor de Deus, também temos de dar o melhor de nós. E às vezes o melhor de nós é arrepender-nos daquilo que erramos. Mas quando arrependemos genuinamente, Deus apaga. Apaga por completo. Ele se esquece, ele não se lembra mais daquilo que nós fizemos. Portanto, não deixe o diabo, depois de haver da sua parte arrependimento genuíno, não deixe da sua parte o diabo o culpar de alguma coisa que fez no passado. Você orou, pediu perdão a Deus, arrependeu-se sinceramente. Deus o perdoou e apagou. Se você se lembra outra vez, é o diabo que está a tentar culpá-lo e fazer com que você se culpe de alguma coisa. Esqueça tudo isso. Não deixe isso vir a si. Esse é um grande erro que você tem que tirar da sua vida. Porque só olhando em frente é que nós conseguimos andar e fazer o projeto de Deus para cada um de nós. Porque Deus tem um projeto de vida para cada um de nós. Quer seja no ministério, quer seja fora dele. Deus sabe.
para cada vida o que é que Ele tem preparado. E se você entrar nesse projeto, glória a Deus, você está a entrar na vontade divina. Você vai ter grandes bênçãos. Pode ter lutas, mas sabe que em todas você vai sair mais que vencedor. Mais que vencedor em todas. Nós vimos o que é que Deus vê. Mas como é que Ele quer que nós façamos? Vamos a 1 João 1,9. 1 João 1,9. Vamos começar no 8. Vamos começar a ler no 8. É só um mais acima. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar toda a injustiça. Se dissermos, no versículo 10, se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Se erramos, não vale a pena esconder o erro. Não sejamos como às vezes os miúdos na escola. Não fiz isto, não fiz aquilo, não. Quer dizer, as provas estão lá e mesmo assim está a dizer que não. Não vá, você pode esconder coisas para, já lhe disse, você pode esconder coisas perante os homens, perante Deus você não consegue esconder nada. Nada. Até atitude. Eu uma vez estava perante Deus, estava a orar, mas eu perante Deus, o assunto que estava em mãos, eu estava muito aceso em relação a esse assunto. Eu estava mesmo, estava mesmo aceso, estava mesmo revoltado com aquela circunstância. E eu dizia assim, não, eu perdoo a pessoa deste assunto em nome de Jesus, mas aquilo continuava aceso dentro de mim. Eu perdoo esta pessoa em nome de Jesus. E Deus me fez interromper e perguntou-me, perdoas? E eu fiquei... Realmente eu lembrei-me que eu posso esconder coisas aos homens, mas a Deus não consigo esconder. Eu disse, eu te peço perdão, Pai. Eu quero perdoar esta pessoa. Ajuda-me a perdoar. E eu declaro que perdoo esta pessoa em nome de Jesus. Então foi genuíno. Então foi sincero. Não conseguimos esconder a Deus os nossos sentimentos, as nossas emoções, o que nós desejamos fazer. A sinceridade tem de ser uma das coisas que nós devemos cultivar na nossa vida. Ser sincero. Mesmo que para isso, às vezes, possa vir problemas por causa da nossa sinceridade. Mas ouça, quem nos vai defender em todas as coisas vai ser Deus. Acredita em mim. Não pense que vai ser A, B ou C. Não pense que vai ser através deste esquema ou daquele esquema. Esqueça isso. Ouça, sinceramente esqueça isso. Quem o vai defender é Deus. Ele não deixa de nos tentar acima do que podemos. Ele vai fazer mudança na nossa vida. Ele é que nos vai defender. E às vezes da forma mais estranha possível. Eu já tenho visto ele fazer coisas impressionantes. Coisas que não estamos à espera. E glória a Deus. Glória a Deus que Ele pode. Ele pode fazer tudo em nome de Jesus. Assim você creia nele, acredite nele, confie nele. Ele faz grandes coisas. Normalmente, eu lembro-me de uma irmã nossa
Às vezes nós pensamos assim em grandes coisas, pensamos no mar vermelho, pensamos coisas, às vezes coisas pequenas para nós, têm grande valor. Uma irmã em casa viu alguma coisa em casa e viu que gostava de uma passadeira vermelha. Um tapete vermelho. Eu gostava muito de ter ali um tapete vermelho. E o esposo começou à procura e procurou durante vários sítios e não encontrou. Até que de repente, lá por trás de tudo onde ele tinha procurado, conseguiu encontrar exatamente o tamanho que queria, a cor que queria e tudo mais que esta nossa irmã queria. No fim dos tempos ela dava glória a Deus por tudo aquilo. Uma coisa tão simples e tão pequenina. Você pode dizer, mas isso não é nada. Não é nada? Não. Tem muito valor para a pessoa na altura. Quando você pede qualquer coisa a Deus, Deus se aplica a trazê-lo para si. Eu posso lhe dar... São exemplos de alguns que eu tenho conhecimento e que me vieram ao meu conhecimento. O carro que eu tenho ainda agora, atualmente, ainda é o carro daquele que Deus disse e me perguntou, gostas? Gostas de um carro deste? E eu dizia, sim, senhor, gosto bastante. E a cor? A cor também não é feia. Pois veio ser o carro que Deus me proporcionou eu ter. Faz toda a diferença a nossa atitude perante as coisas. Toda a diferença. Toda a diferença, toda a diferença. Se você tem uma atitude em relação a qualquer coisa de refilar, de resmungar, de se queixar, em vez de orar, e acaba tudo em ar, você, ar, não vai receber nada. Vemos, por exemplo, do povo que saiu do Egito. O povo do Egito não se parava de queixar e de resmungar. Depois teve que andar 40 anos no deserto, até se habituar a estar calado, até que se habituar a obedecer, e a partir daí é que entrou na terra prometida para conquistar. Até lá, não. O povo teve que ficar todo no deserto, morrer no deserto. Aquele que realmente não queria haver mudança na sua vida. Aquele que não se arrependeu de continuar a fazer coisas erradas. Aquele que não se habituou, não parou de resmungar, de refilar, de se queixar. Há um livro na Bíblia que relata algo muito duro que aconteceu num homem. Este homem chama-se Jó. É o livro que está antes de Salmos. E esse livro relata a vida de um homem que perde tudo. Tudo. Mas quando eu digo tudo, é literalmente tudo. Ele perde riqueza, perde casa, perde filhos, ele perde tudo. Até a saúde perde. E se você for ler, a mulher vira-se para ele e diz, amaldiçoa a Deus e morre. E a primeira coisa que ele responde, falas nem uma louca. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? E diz a Bíblia que Jó não atribuiu falta alguma a Deus. Quer dizer que ele não atribuía aquela desgraça que estava a acontecer a Deus, mas sim ao diabo. A atitude, a nossa atitude faz toda a diferença. Toda a diferença. Mas isto, aquilo, aquilo outro. Ouça, se você tem alguma coisa para resolver, ore em relação a esse assunto e pare de se queixar em relação a esse assunto. Cada vez que você se queixa, só piora as coisas. Você está a dizer, o meu Deus não é capaz de resolver. É isso que cada vez que você se queixa, é isso que você está a dizer. E eu conheço Deus. E eu sei que Ele é capaz de resolver, seja o que for. Pare de se queixar. Pare de se preocupar. Entregue o assunto a Deus e deixe Ele resolver.
Ouça, analise assim as coisas. O que acontece na sua vida, você acha que é um acaso após acaso? As coisas acontecem por acaso na sua vida? Eu vou lhe dizer, se você pensa isso, você já está errado. As coisas vieram à sua vida por algum motivo, por alguma razão. Se você agarra, vou-lhe dar um exemplo. Em cima de uma mesa, que normalmente as mesas estão direitas, se você agarrar num berlinde e pôr em cima da mesa e empurrar um pouco com o dedo, o que é que acontece ao berlinde? Ele começa a andar. Mas ele está a andar porquê? Porque você o empurrou. Mas se a mesa estiver direita, você mete lá o berlinde, ele fica quieto e não se mexe. E não vai haver acaso nenhum que o faça mexer. Mas quando você tocar nele, ele vai se mexer, ele vai rodar por causa de alguma ação que houve. E por alguma coisa que aconteceu, isto que está a acontecer agora na sua vida veio até assim. Agora cabe a si fazer toda a diferença. Cabe a si agarrar e, com Deus, fazer mudança em tudo isto. O que você vê que está errado, ora a Deus, Senhor, ajuda-me. Uma das primeiras coisas que Ele vai fazer é a mudança nas suas palavras. Mudança no que você fala, para o conseguir abençoar. Enquanto você não mudar a maneira de falar, Ele não vai conseguir abençoar. E depois de você mudar a maneira de falar, desde que nunca fale contra si, você vai começar a falar a favor das coisas que Deus quer trazer à sua vida para o poder abençoar. Em suma, o que você empurrou o berlinde com uma mão, você vai com a outra colocar e fazer parar com que o berlinde não ande mais. Os acasos que você pensa que veio à sua vida não foi acasos. Foi uma sequência de alguma coisa que proporcionou acontecer na sua vida. Então agora vamos fazer mudança. Vamos orar a Deus. Vamos nos arrepender daquilo de errado que fizemos. E você pode dizer, mas eu não fiz nada de errado. Então busque saber. Busque saber se os seus pais fizeram algo de errado. Se os seus avós fizeram algo de errado. Mas que culpa é que eu tenho dos outros? Ouça, vou-lhe dizer o que a palavra de Deus diz. Eu visitarei, está lá escrito em Êxodo, visitarei a maldade dos pais nos filhos até à terceira e quarta geração. Quer dizer que aquilo que os seus pais, os seus avós, os seus bisavós fizeram, pode influenciar a sua vida. Então você tem que se arrepender também dos pecados que eles fizeram, para que haja paz na sua vida. Eu costumo dizer, e já disse isto várias vezes, inclusive no meu seio familiar, que os meus filhos têm a bênção de ser abençoados por aquilo que eu decidi na minha vida. Por eu ter aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Por a minha esposa ter aceito Jesus como seu Senhor e Salvador. Isto vai trazer bênção à vida deles. Uma bênção que eles, se calhar, não se percebem e não veem. Mas basta olhar para as pessoas à sua volta. Aquelas que não têm Deus, e elas devem se aperceber exatamente disso. O que nós fazemos vai influenciar a vida dos nossos filhos, daqueles nossos familiares à nossa volta. O que nós fazemos de bem vai influenciar a vida de bem para eles. O que nós fizemos de mal vai influenciar a vida deles mal. Por isso é que Jesus diz, arrependei-vos. Arrepender é uma mudança de atitude. Uma mudança completamente de tudo aquilo que você está a fazer que está errado. E o que é que você está a fazer de errado? Eu não sei. Você é que sabe. E se você quer que eu seja sincero, também não quero saber. Se você precisar de ajuda, eu posso ajudar. Mas eu não quero saber da sua vida. Eu quero que você seja abençoado, em nome de Jesus.
Romanos 5:20. Vamos abrir em Romanos 5:20, faz favor. Algumas pessoas podem dizer: mas você não sabe o que eu fiz. Houve coisas que eu fiz que foram muito graves, mesmo muito graves. Eu, como resposta a isso que você está a pensar, eu quero lhe mostrar algo. Romanos 5:20 diz: E veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas, onde o pecado abundou, superabundou a graça. O que é a graça? A graça não é aquela vizinha que nós conhecemos, não é a senhora Graça, a dona Graça, a menina Graça, não é nada disso. A graça aqui é um favor que nós não merecemos. É o que Jesus fez na cruz por nós. Foi a graça. Um favor não merecido. Portanto, onde o pecado abundou, onde havia monte de pecado, onde o seu erro era muito grande, a graça de Deus, o amor de Deus, foi maior ainda. Portanto, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por isso é que Jesus diz: aquele que foi muito perdoado, muito ama a Deus. Então quer dizer que não há nada que você possa ter feito nesta terra, seja o que for, que você não possa ser perdoado. A não ser que você tivesse pecado contra o Espírito Santo. Mas para pecar contra o Espírito Santo é algo que você já tem que ter conhecimento completo do que você está a fazer. O que é que eu quero dizer com isto? Você tem que estar já numa medida espiritual de ligação com Deus e você tem que ofender o próprio Espírito Santo. Só aí esse pecado não é perdoado. Eu creio que grande parte das pessoas, ou parte dos cristãos, não conseguem fazer isso. Alguns conseguem. E esses sabem que têm que ter cuidado como falam e o que falam. Eu uma vez conheci uma pessoa assim, que tinha feito isso. Mas ela trabalhava na igreja e chegou a uma altura que desafiou o próprio Espírito Santo. Por isso, não tem perdão. Nós temos que entender que em Deus as coisas são muito diferentes daquilo que nós achamos. Deus nos quer abençoar sempre. Nos quer amar sempre. Sempre, sempre, sempre. Nós erramos e Ele, com tempo, com esperança, com paciência, espera até que haja arrependimento da nossa parte. Mas tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. Porque se não houver nesse tempo arrependimento, as coisas vão começar a vir. Não há hipótese. A hipótese de fazer parar isso é arrependimento genuíno. E arrependimento é deixar de fazer. Mudar de atitude. Só assim funciona. Eu estive-vos a falar por um erro. Um erro que parte das pessoas ainda falam e o passado lhes condena e não tem que condenar em nada. Mas se eu não tivesse feito isto, se você não tivesse feito isto, se calhar teria feito outra coisa qualquer. Há pecados que você fez na sua ignorância, ainda não tinha conhecimento das coisas. E aqueles que você fez, você já tendo conhecimento, você tem que pedir ajuda para deixar de fazer.
Ao você fazer isso, você está a dizer que se arrepende disso e quer mudança na sua vida.